E aí, tudo bem? Hoje a gente vai entender as regras de um jogo que todo mundo joga todo santo dia, mesmo sem perceber. É o jogo da microeconomia. Sabe, aquelas forças invisíveis que decidem o preço do pãozinho na padaria até as maiores estratégias das empresas. Bom, vamos nessa? Para começar, vamos direto para a pergunta mais básica de todas, uma que a gente se faz desde criança, né? Se a gente quer tanta coisa, por que simplesmente não dá para ter tudo? Porque o mundo tem limites. Pois é, a resposta para essa pergunta cabe em uma única palavra, que é a base de toda a economia: escassez. E é essa ideia que a gente vai desvendar agora. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. O problema da escassez. E olha, não se trata só de faltar dinheiro, não. O buraco é bem mais embaixo. A definição é basicamente esta. Como sociedade, nossos desejos não têm fim. A gente sempre quer mais e melhor. Só que os recursos para produzir tudo isso, terra, mão de obra, máquinas, o capital, esses são finitos. É justamente desse choque, desse conflito, que nasce a economia. E é exatamente aí que a microeconomia entra. Ela é o estudo de como a gente faz escolhas, como pessoas, como empresas, como governos, enfim, como todo mundo lida com esses recursos limitados, sempre tentando fazer a melhor jogada possível para conseguir o máximo de bem-estar ou de lucro. Por causa da escassez, toda a sociedade, sem exceção, precisa dar um jeito de responder essas 3 perguntinhas básicas. Primeiro, com os recursos que a gente tem, o que vamos produzir? Segundo, como a gente vai combinar esses recursos da melhor forma? E por último, depois de tudo pronto, quem é que vai levar essa produção para casa? As respostas para isso definem todo um sistema econômico. Certo. E como as economias de mercado respondem a essas perguntas? A resposta está em um mecanismo que é quase uma dança, a famosa dança da oferta e da demanda. Olha que interessante. Aqui a gente tem duas forças puxando para lados opostos. A lei da demanda é simples. De modo geral, se o preço de algo sobe, as pessoas tendem a querer comprar menos. Já a lei da oferta diz o contrário. Para os produtores, se o preço sobe, o incentivo para vender mais é maior. É uma tensão que não para nunca. Mas não é só o preço que manda no jogo. A demanda também muda por causa de outras coisas. A renda das pessoas, claro, a moda, os gostos e, muito importante, o preço de outros produtos. Pensa só, se o preço da carne bovina dispara, a procura por frango, que é um substituto, tende a aumentar. Faz todo sentido, né? E do lado de quem vende, a lógica é parecida. Os custos de produção são a chave de tudo. Se o combustível fica mais caro, por exemplo, o custo para transportar qualquer coisa sobe junto. Isso pode fazer com que as empresas ofereçam menos daquele serviço pelo mesmo preço de antes. E aí, quando essas duas forças, oferta e demanda, finalmente se encontrem, a gente chega no tal do equilíbrio de mercado. É como se fosse o preço ideal, aquele ponto mágico em que a quantidade de produto que as empresas querem vender é exatamente a mesma que os consumidores querem comprar. Não falta nada e também não sobra. Só que o mundo real, a gente sabe, não é tão perfeitinho assim. Os mercados são bem mais complexos, quase como um jogo com vários tipos de tabuleiros e regras diferentes. Essa tabela resume bem os 4 tipos principais. A gente vai desde a concorrência perfeita, que é aquele cenário com milhares de vendedores de um produto quase idêntico, tipo commodity agrícola, até o outro extremo, o monopólio, onde só tem um jogador no campo. E aqui no Brasil a gente conhece bem o oligopólio, né? É só pensar nos bancos ou nas empresas de telefonia, poucas e gigantescas empresas dominando o mercado. Acontece que, mesmo com todas essas regras, o jogo nem sempre termina com o melhor resultado para todo mundo. Às vezes, o mercado simplesmente falha. E essas falhas, esses, digamos, bugs no sistema, aparecem de várias formas. Elas acontecem quando o mercado, funcionando por conta própria, não consegue distribuir os recursos do jeito mais eficiente para a sociedade. Conceitos como externalidades ou assimetria de informação são exemplos clássicos disso. A poluição é um exemplo perfeito para a gente entender isso. Imagine uma fábrica que polui um rio. Ela está criando um custo enorme para toda a comunidade, um custo que não aparece na etiqueta de preço do produto dela. Isso é o que chamamos de externalidade negativa. É em casos como esse que muita gente defende que o Estado precisa intervir, seja com impostos ou com regras mais duras, para corrigir essa falha. Isso tudo nos traz para a nossa última parte, onde a gente vai olhar um pouco além dos modelos econômicos e pensar nas implicações sociais de tudo isso. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: uma perspectiva mais crítica nos lembra que esses modelos microeconômicos não existem no vácuo. O poder de compra de uma pessoa depende da renda dela.
Quando poucas empresas controlam um setor, a concorrência pode ser prejudicada. E, talvez o mais importante, o mercado por si só não tem o objetivo de criar uma sociedade mais justa ou igualitária. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica para reflexão. A microeconomia nos dá ferramentas incríveis para entender a eficiência. Mas um resultado eficiente é necessariamente um resultado justo? Essa é a grande tensão no coração da economia e da nossa sociedade. Fica aí o pensamento.